Olá pessoal, eu sou o ET Dudu. Hoje estamos aqui com a taróloga, sensitiva e numeróloga Iraci dos Santos. Iraci, é um prazer em receber você aqui no canal Extra Normal. Quero que saiba que sempre que precisar, as portas estarão abertas. Muito obrigado. Olá, ET Dudu do canal Extra Normal. Gratidão imensa. Olá, pessoal. Então, eu aqui tenho prazer, tá? De estar falando aqui com você. Fiquei muito lisonjeada de ter recebido o convite para estar participando de uma entrevista com você, uma pessoa importante, respeitada, tá? Te desejo muito sucesso. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Iraci, quando e como foi que você descobriu que tinha esse dom de espiritualista? Aos 7 anos de idade, tá? Eu sempre tive assim tonturas, percepção de coisas em minha volta. Não conseguia ver vultos, sabe? Mas tinha percepções e sempre achava que tinha alguém me olhando. E quando eu descobri realmente o dom para estar ajudando as pessoas e ajudando a mim mesma, foi com 15 anos. Mas aos 7 anos me aconteceu um fato inusitado, que minha mãe conta e pode estar confirmando isso. E eu lembro mais ou menos dessa história. Eu brincava muito perto de uma árvore no quintal da nossa casa, que era no interior de Minas, chamado Cruzeiro. O pessoal fala Lavra do Cruzeiro, né? Uma região de garimpo. E eu brincava com uma faca nos pés, né, de uma árvore ocada. Tinha um oco nessa árvore e minha mãe fala que eu ficava batendo essa faca horas e horas no chão e rindo. Aí um certo dia saiu uma cobra muito grande de dentro dessa árvore passando por mim. Diz minha mãe que ficou muito preocupada, mas não aproximou, que a cobra passou e foi embora. E sumiu essa cobra. E a minha mãe fala que a partir desse dia eu não brinquei mais com faca perto dessa árvore. Era como se eu estivesse sendo atraída por aquela cobra, algum tipo de poder, não sei explicar o certo. E aos 15 anos eu tive uma doença gravíssima que os médicos fizeram vários exames, né? Pediram os exames e não foi constatado nada. Aí o médico falou comigo: olha, nós vamos dar alta para você, porque o que a gente podia fazer na medicina nós fizemos. Tinha um médico espírita nesse hospital, que é o Hospital Regional de Governador Valadares, falou que eu procurasse uma casa espírita porque meu problema era espiritual. E eu fiz, fui para casa e me levaram então num centro espírita para fazer o tal tratamento indicado pelo médico. O que acontece? Eu comecei a fazer vários tratamentos, banhos de ervas, estudar, ouvir palestras. E a chefe dessa casa, a dirigente dessa casa, me ajudou muito. E eu me curei fazendo os tratamentos espirituais nessa casa e descobri que tinha dons também de estar ajudando as pessoas, principalmente na questão de saúde, né, de curas. Fiquei nessa casa e nunca mais saí da espiritualidade. Fui para outros estados, conheci outros mestres, fiz vários cursos e estou até hoje aí na espiritualidade, ajudando o povo. Então eu descobri que eu tinha esse dom aos 15 anos de idade por causa dessa doença que na casa espírita falaram que era um voodoo que fizeram para mim. Então foi por aí que eu comecei a desenvolver o meu dom. Muito bem, Iraci. Vamos para a segunda pergunta. Iraci, o que você tem a dizer sobre OVNIs, seres extraterrestres? Eles realmente existem? Esses seres têm alguma influência com os espíritos? O que você tem a dizer sobre isso? Então, sobre o que você me perguntou sobre OVNIs, né?
extraterrestres, se tem alguma influência com os espíritos. Olha, na minha humilde opinião, tá? Eu não quero ser a dona da verdade nem dizer que é isso. Eu fiz vários estudos, né? Comparando os dois mundos, e eu acredito e cheguei à conclusão por mim que são mundos diferentes, tá? Paralelos, mas diferentes, porque na minha percepção, na minha opinião, OVNIs, seres extraterrestres, são carne, né? Existem, para mim existem, é carne e osso, são seres extremamente inteligentes, né? Estão sempre aí manifestando aparições e mostrando capacidades superiores, inclusive até as nossas, né? E eu acredito assim, que não tem influência com os espíritos, porque ao contrário que os ETs, né, os OVNIs, os seres extraterrestres, são de carne e osso, dotados de inteligência, um cérebro ativo, né? São vivos. E agora, já a influência com os espíritos, eu creio que não tenho. Eu fico imaginando que é uma inteligência, sabe? Uma tecnologia que eles usam, assim, através da inteligência deles, e que não tem influência nem participação de espíritos nessa inteligência, nessas atitudes, aparições, enfim. E os espíritos é um mundo, a gente fala colônias, né? Tem as colônias onde vivem os espíritos de determinada vibração, digamos assim, os suicidas, tem aí a colônia do Vale dos Suicidas, vamos colocar assim, os psicopatas têm a colônia, as pessoas mais calmas, assim, famílias que morreram por doenças têm a colônia separada. Então, assim, não tem, sabe? Extraterrestre não tem, OVNIs não tem. Na minha mente, no meu pensamento, são mundos diferentes, paralelos, mas diferentes. Os espíritos são almas, né? Almas de pessoas que já morreram. Tem espíritos também, que são várias hierarquias, os espíritos, fenômenos, que são espíritos que não tiveram corpo. Tem os espíritos de pessoas que se santificaram, padres, escravos, né? Tem muita história aí dos pretos velhos, são espíritos de luz que manifestam no mundo, né? Nas casas nos terreiros aí, nos templos, nos centros, para estar ajudando as pessoas. São espíritos de pessoas que faleceram. E já os extraterrestres, para mim, são vivos, de carne e osso, são seres diferentes, né? Na forma física, mas dotados de muita inteligência e desenvolvem aí, né, trabalhos tecnológicos no mundo deles, e os espíritos já manifestam em almas. Então eu acho que está por aí a diferença, né? Os espíritos são almas de pessoas que faleceram, tem fenômenos também de pessoas que não, né, de espíritos que não tiveram corpo, fenômenos, e os ETs, para mim, têm corpo e têm cérebro e uma mentalidade. Eu acho que é mais ou menos isso que você queria saber, né? Então, é assim que eu penso. Terceira pergunta. Iraci, tem pessoas que relatam alguns fantasmas que conseguem mover coisas. Eles têm casos que até eles tocam em seres vivos, em seres humanos. Esses tipos de fantasmas, o que seu conhecimento diz sobre eles? Olha, sobre essa questão dos fantasmas que conseguem mover coisas, objetos, o meu conhecimento diz o seguinte, na minha opinião, a conclusão que eu cheguei. Eles movem objetos através dos pensamentos, tá? Telepaticamente.
Mas de acordo com meus estudos e minha experiência, demora um certo tempo para que eles consigam fazer isso, sabe? Eles vão para uma determinada colônia, vão receber tratamentos e depois de um certo tempo, eu creio que após uns 7 anos, assim, mais ou menos, né, fazendo os tratamentos na determinada colônia onde ele vai, dependendo da forma que desencarnou, ele volta para manifestar, né, junto à família, pessoas queridas, entes queridos, move coisas, objetos através da mente, se forem liberados para isso. Tem isso também, tá? Os mentores que acompanham eles, né, do outro lado da vida, treinam eles para isso. Agora tem os maus espíritos, né, que não precisa de tratamento nem de doutrina nenhuma e que move objeto com um simples motivo de assustar as pessoas e conseguem, né? São os chamados eguns, aqueles que ficam na terra presos a ambições, a amores, desejos carnais. Enfim, eu acredito que eles movem, né? Os maus espíritos movem os objetos para assustar as pessoas e se manifestam, né, em aparições, formas estranhas também para assustar, né? Tem aí os zombeteiros e são vários, né? E pessoas que foram subordinadas, né? Foram insubordinadas na Terra, elas voltam com aquela mania, né? De causar espanto, de fazer bagunça mesmo, que queimar lâmpada. Muitos espíritos do mal manifestam através da eletricidade, do bem também, tá? Os do bem movem coisas para chamar a atenção de algum ente querido, igual eu já falei. Os do mal fazem baderna, faz bagunça, arrasta cadeira, queima e quebra lâmpadas acesas, assoviam, manifestam com vozes também. Isso tudo no pensamento, tá? Quando uma pessoa desencarna, demora muito tempo para cair a ficha que ela morreu, que desencarnou. Muitos acham que ainda estão vivos, ficam entre as famílias, né? Assustando as pessoas, andando pelas ruas, vagando, porque não desprende da vida terrena. Fica preso, né, nas ambições, nas questões sexuais, nas pessoas, enfim. O que eu tenho a dizer sobre movimentação de coisas e objetos é que eles têm um treinamento para isso, tá? Eles não vão desencarnar hoje e amanhã voltar para mover objetos. Agora, os do mal têm a influência de maus espíritos, porque tem aquela coisa de quando bons espíritos passam por um portal para vir na Terra visitar os entes queridos, vêm também espíritos do mal junto. Esses espíritos do mal é que fazem as badernas para assustar as pessoas. E muitas vezes se passa por um ente querido para assustar famílias, né? A maioria são zombeteiros. Essa falange de espírito que perturba, ela tem que estar olhando isso, que isso é muito perigoso. Existe caso até de pessoas que morreram sufocadas sem saber porquê, e eu acredito que seja pelo pensamento, tá? Conseguem mover pelo pensamento e acham que vivem uma vida normal. Troca de roupa, toma banho, se alimenta, tudo com pensamento. Mas depois de um determinado tempo, se receber a doutrina, né, de algum mentor, de algum anjo, um espírito de luz, eles vão desenvolvendo e tomando conhecimento que estão desencarnados e podem fazer visitas aos familiares de uma forma mais calma, mais branda. Então, é isso, tá? As pessoas relatam, né, que tem que ver também o ET do Dulce, tem vento, se é coisa da imaginação da pessoa. Nem sempre, gente, né, tem pessoas que igual tem sensitiva que coloca espírito em tudo, não é bem assim não, gente.
A maioria das manifestações espirituais está na mente. Se você vê um objeto mexendo, você percebeu, tem um espírito aqui, ai meu Deus, aí ele vem. Você chamou ele com a mente. O espírito não entra dentro de uma casa se ele não for convidado pela mente da pessoa. Então são comunicações por pensamentos. Se mexe um objeto na sua casa, você olha, eu vou fechar a janela que é vento. E espírito, isso não existe na minha cabeça. Se existe também, Deus abençoe, não tem nada não, e eu não vou acreditar nisso. Então tá, vai muito do pensamento das pessoas, tá? Mas existe sim a movimentação, mas tem todo um treinamento para isso, tá? Passam anos do outro lado da vida aprendendo como lidar, né? Ao passar pelo portal para vir visitar a Terra. Agora já os espíritos inferiores do mal nem vão para outras colônias, para outros mundos, já ficam na Terra aí, praticando a maldade sob influência de mentores do mal, tá? Tem isso, que incentivam eles a praticar a maldade com aparições, arrastar objeto, coisas, gritar, aparecer em forma de vulto, até às vezes em forma de monstro. Então é pelo pensamento, e as pessoas devem combater isso também com pensamento positivo, pensando que nada do mal vai te afetar, vai invadir sua casa e vai te perturbar, tá? É por aí. Próxima pergunta. Tem pessoas que têm pavor de espíritos. Realmente precisamos ter algum medo ou eles são inofensivos? O que você me diz? Sobre as pessoas que têm pavor de espírito, se precisa ter medo, né? Se são inofensivos, é o seguinte, vai da mentalidade da pessoa. Eu costumo dizer sempre, igual eu falei aí para trás, espíritos que movimentam objetos, assustam, né, demais, as pessoas ficam assustadas com isso. Espíritos bons que se manifestam meigos, com roupa clara, eu costumo dizer assim, se algum espírito se manifestar com um vulto escuro, é coisa do mal. Se for vulto claro, branquinho, é espírito do bem. Mas assim, é polêmico, né? É polêmica essa pergunta, porque não precisa ter medo, não. Se mentalizar que aquilo ali não existe, que aquilo ali não vai te prejudicar. E vem da imaginação também. A pessoa pensa, não, isso é coisa da minha imaginação. Será que eu estou vendo ou não? Então, na dúvida, melhor fixar na mente, não tem nada disso, né? A pessoa tem que ter fé em Deus, fé na sua crença, acreditar que espíritos do mal não vai te prejudicar, então não precisa ter medo, tá? São inofensivos até certa parte, porque existem relatos reais de espíritos que sufocaram pessoas dormindo, que induziu, né, telepaticamente uma pessoa a cometer um suicídio. São perigosos até o ponto que a pessoa se deixa levar mentalmente por eles. Tá? Agora, existem casos que a pessoa precisa de ajuda espiritual, porque a pessoa está com desejo de suicídio. Isso não é normal. Chora sem motivo. Tristeza, né? Sem motivo. Então, pode ser uma manifestação, uma indução de maus espíritos. Então, ter medo no sentido de alguns espíritos podem influenciar pessoas fracas, pessoas com a mentalidade fraca, tá? É nessa parte que entra o medo, se eles são inofensivos ou não. Se a pessoa mentaliza fortemente contra manifestações que acredita ser espiritual, isso não vai acontecer. Então, nessa parte são inofensivos. É a mente. É aquela velha história, a sua cabeça é seu mestre. Se você pensa que um espírito vai te prejudicar, você vai se prejudicar automaticamente.
porque a mentalidade está enfraquecida. Precisa ter fé, fé em Deus, precisa ter fé em si próprio, fé na sua própria mente e acreditar que não. Para mim, né, igual eu já falei, muitos sensitivos colocam espírito em tudo, e tem determinadas igrejas que falam que tudo é o demônio. Gente, não se deve colocar isso na cabeça. Muitas coisas é falta de ânimo, falta de atitude, tá? Falta de aceitar aquilo que não se pode mudar, né? Querer o que não se pode ter, a inveja do que não se conseguiu, são sentimentos que alimentam os maus espíritos. Aí eles manifestam em formas estranhas de monstro, com vozes, vultos. Então coloca na sua mente, vulto escuro, preto, vulto preto. É coisa do mal. Você pensa assim, vou fechar a porta, vou tomar um banho, vou lavar o rosto, não estou vendo nada disso. Pronto, isso some. Um espírito do bem, um anjo de luz, né? Uma manifestação de um ente querido que retorna para fazer uma visita claramente com roupas claras. Se a pessoa não estiver preparada e ter medo, também mentaliza o contrário. Gente, mentalização está na mente. Tá? Para mim, são inofensivos até onde você pensa que é ou não é. Tá? Na minha percepção, são inofensivos. Não faz mal a ninguém. Aquela velha história de que eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Os mortos prejudicam pessoas de mente fraca que se deixam levar por tristeza, desânimo, choro, depressão, desejo de suicídio, essas coisas. Tem tratamento na medicina, tem psicólogos que podem estar ajudando e não colocam na mente de vocês, tá? Que os espíritos vão prejudicar vocês, não. São inofensivos até onde você deixa se levar pela sua imaginação. Muito bem, Iraci. É bom para todos verem a sua alta capacidade sobre o assunto. Vamos para a quinta pergunta agora. Segundo o folclore brasileiro, nas histórias existem lobisomem, mula sem cabeça e etc. Como sensitivo espiritualista, é certo afirmar que tais criaturas existam? Então, sobre folclore, né? Se existe mula sem cabeça, lobisomem, etc. É o seguinte, eu não acho certo afirmar que tais criaturas existam, não, porque é aquela coisa, repetindo, é fruto da imaginação. Se você, né, a pessoa escuta um uivo, né, na madrugada, no meio da noite, um latido estranho, né? Tem cães que ladram como se fosse um animal selvagem, um lobo. Então tem aquela coisa de imaginar que aquilo está acontecendo, tá? Até eu mesma já tive a experiência de ter visto, inclusive, um lobo marrom na rua, olhar e ele aparecer 100 metros adiante. Depois eu pensei, será que é isso? Então, existe o lobisomem? Será? Eu vi. Aí sim, vai existir, porque eu determinei para mim que eu vi. Agora, se eu olhar, não, aquele era um cachorro, né, perdido na madrugada e não tem nada a ver com o lobisomem, então não existe. Mula sem cabeça e outras criaturas mais. Existem, né, aí relatos reais em Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Santa Luzia, que eu já conversei com pessoas sobre isso, de terem visto, né, o lobisomem, ter visto mula sem cabeça, de correr demais, de assustar. Mas e nunca que esses animais, essas aparições, encostam em alguém. Então é aquilo, é polêmico, existe ou não, existe na minha mente, eu vi, sim, eu vi, então vai existir. Eu não vi lobisomem, não vi mula sem cabeça, não vi nada, não vi o pé grande, não existe.
Então, não, para mim, eu não afirmo, não. Eu não acho certo afirmar que existe. Até então, para mim, eu acredito que seja lenda. E assim, aquela coisa daquela brincadeira de passa de boca em boca, quando chega lá na frente tá tudo errado, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e tem muito aquela questão de a pessoa ir na opinião da outra e afirmar. Tem pessoas que gostam dessas histórias, às vezes até inventar, sabe? Porque acha bonito inventar que viu. Se existe ou não, para mim, a minha opinião, tá? Nada contra quem acredita, eu não afirmo, não acho certo afirmar que essas criaturas folclóricas, né, do folclore brasileiro, existe não, tá? Para mim é lenda e as pessoas criam na mente, anda pela rua deserta, vê e a mente forma uma imagem de um monstro e sai correndo e desespera, e outras pessoas pegam carona com a mentalidade daquela pessoa, com o que a pessoa falou e começa a falar, eu também vi, aí aquilo se torna real. Eu não acredito que existam não, tá? Não acho certo afirmar que existe. Para mim, não existe. Iraci, como espiritualista, numerologista e taróloga, quais são as chances para que alguma leitura que faça não dê muito certo? Sobre as leituras, né, de cartas, jogos de búzios, numerologia, etc., as chances para que alguma leitura ou um jogo ou algum uso do oráculo não dê certo, não dê muito certo, vai de quem pratica, tá? Vai de quem faz esses jogos, fazem uso dos oráculos de forma errada, sem um preparo, sem um curso, porque, gente, é o seguinte, ET Dudu, é o seguinte, o oráculo, ele não é 100% correto as respostas. Eu costumo dizer que a gente acerta 70%, mas a gente não acerta, a gente não deve jogar por sorte, igual o povo cigano fala, vamos ler a sorte, mas não é bem por sorte. Existem técnicas, existem cursos, tá? Para a pessoa aproximar da verdade. E existe a intuição paralela e a espiritualidade envolvida, que são espíritos de luz que influenciam também, né, as pessoas que trabalham com oráculos. Mas a questão de não dar muito certo vai também de como as pessoas recebem, tá? Essas leituras, porque tem pessoas que vão fazer uso do oráculo, procura aí uma pessoa, né, uma mãe de santo, um pai de santo, uma sensitiva, tarólogo, cartomante, etc., para estar jogando a sorte. Nunca se deve jogar com a sorte, se deve jogar com a verdade, buscar mentalizar e pedir aí aos bons espíritos de luz que acompanham a pessoa que trabalha com oráculos para ajudar, para que a pessoa se aproxime da verdade o máximo possível. Trabalhar com o destino das pessoas é uma coisa muito séria. Tem relatos de pessoas que tomaram atitudes drásticas por causa de resposta de cartas, de tarô, de búzios, etc. Consultas com entidades também. Então, assim, as chances de não dar certo é muito grande, porque a maioria das pessoas quer ouvir aquilo que ela deseja, e não é assim. O oráculo traz uma resposta muitas vezes para direcionar uma pessoa a procurar o que é certo, desistir de alguma coisa e procurar outra. É um exemplo, um relacionamento que não vai dar certo, o oráculo mostra, e a pessoa, né, ser orientada no sentido de tentar sair daquele relacionamento, resolver seu problema de uma outra forma, sem ficar presa na pessoa que não deseja estar do seu lado, como exemplo, sabe? Porque a maioria procura a gente
para questões amorosas, 90% é questão de relacionamentos. Então, se a gente fala, né, a taróloga fala, os mestres, né, os pais, mães de santo, né, os sensitivos falam, não vai por esse caminho, desiste disso aí, procura superar, procura esquecer e partir para outro, que não vai dar certo. A pessoa não aceita. Então é onde entra a parte de que a leitura que a gente faz não deu certo. Não deu muito certo, porque é da aceitação. Não dá certo quando a pessoa não aceita e também quando as pessoas que trabalham com oráculos são despreparadas. Porque está acontecendo demais, muito charlatanismo, né, por causa da ambição. Tem adolescentes aí fazendo uso, né, dos oráculos e jogando com o destino das pessoas. Então, o despreparo dos profissionais, tá? E a aceitação das pessoas que procuram esse tipo de orientação. Então, tá por aí que existe sim, a chance, né, de não dar certo. Aí tem pessoas que procuram vários profissionais no mês. Tem um determinado tempo, você vê um oráculo, espera aí 6 meses para ver de novo, 30 dias para ver as cartas, 6 meses para ver os búzios, mas não, procura uma opinião aqui, outra ali e confunde. Um profissional fala uma coisa, o outro profissional fala outra e a pessoa se perde. Então não é que não dá certo, as pessoas que bagunçam tudo, buscando orientações em tudo que é lugar e existem muito, sabe, aquela coisa, aliás, muitos profissionais que se dizem profissionais e que não são, porque por trás de cada oráculo, gente, tem muito estudo, tem cursos, técnicas, tá? E aí a gente usa da intuição, do dom que a gente recebeu de Deus, da ajuda dos bons espíritos de luz, da espiritualidade, para estar encaminhando a pessoa num caminho melhor. Então, é por aí, tá? Eu vejo dessa forma. Eu não tenho nada contra, né, as pessoas que pensam diferentes, mas, repetindo, a chance de leitura não dar certo é por causa da aceitação das pessoas, ao contrário, e do despreparo dos profissionais que trabalham com cartas, né, tarô, búzios, consultas, com entidades, etc. 7ª pergunta. Sabemos que existe várias simpatias para o amor, para trazer a pessoa amada e etc. Com relação às simpatias, tem como fazer e dar um resultado reverso? Ou há como atrair almas, espíritos que não são desejados? Sobre essa questão das simpatias, né, para o amor, você foca aí na questão do amor, trazer a pessoa amada, etc. A gente atrai sim almas e espíritos que não desejamos, tá? Com essas simpatias. Os famosos quiumbas, né? Quiumbas que se passam por espíritos evoluídos e que não são, para enganar o povo, para extorquir, né? Médiuns despreparados que recebem entidades quiumbas, né? Se passam por Exus, pombagiras, etc e tal, por orixá, e que não é. E que usa do despreparo do médium, um médium que não tem a capacidade para fazer tal trabalho, e atrai esses espíritos. Mas isso aí vai da conduta de quem faz os trabalhos, tá? Agora, sobre dar resultado, as simpatias, é o seguinte, eu falo sempre, eu estou sempre frisando que devemos respeitar o livre-arbítrio. Se você quer amarrar uma pessoa, existe as magias, né? Magia negra. Vai conseguir fazer aí, forçar uma pessoa a estar do seu lado, mas vai ser um relacionamento tumultuado, com brigas, desentendimentos e no final acaba. São as famosas amarrações. Gente, eu não estou falando contra,
tá? Quem faz amarração, não tenho nada contra quem faz. Eu não faço. E também as pessoas que trabalham comigo, a gente não trabalha forçando o sentimento de uma pessoa estar com a outra. A gente respeita os sentimentos, a gente respeita o livre-arbítrio das pessoas, mas existem sim trabalhos que dão resultado sim, tá? Resultado positivo e reverso também. Tem trabalhos que a pessoa faz, tipo uma amarração, por exemplo. Vai fazer para amarrar uma pessoa, aquela simpatia, aquele ritual, vai pegar, né? Vai de encontro àquela pessoa, a vítima. Eu costumo dizer que as pessoas que são focadas para amarração são vítimas, vai de encontro à vítima e encontra ela protegida espiritualmente. Aquilo retorna contra quem fez. É aquela famosa lei do retorno. Então, forçar uma pessoa a estar com a outra não provém de Deus, né? Respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa ama, deseja estar do lado da outra, beleza. E que graça tem uma pessoa amarrar a outra, sabendo que a pessoa não está afim, não tem sentimento. E mais para frente isso acaba dando errado, porque as pessoas acabam separando, tá? Dão resultados reversos, dão resultados positivos também e atrai almas, espíritos do mal, né? Espíritos inferiores. Porque geralmente os locais onde se fazem essas simpatias, tem a simpatia do bem, que é a famosa união, aquelas simpatias leves, né, para alguém, né, na questão amorosa, que já tem um sentimento, que tem um desejo, mas foi afastado também por algum espírito do mal, por alguma perturbação, por alguma maldade espiritual, ou simplesmente por algum motivo fútil, ou os motivos do dia a dia, as pessoas separam e não tem vontade de voltar, vai fazer uma puxada nessa pessoa, que não quer a volta, então também costuma dar errado. Existe as simpatias do bem para fazer aí a união, né, das pessoas, para ajudar. E outro detalhe, trabalho, simpatias, rituais para o bem, dão ânimo, gente, não faz milagre, não vai resolver o problema. Uma entidade evoluída, um espírito de luz vai te ajudar, vai parear com você, vai te dar ânimo para você lutar em função daquilo que você quer, né? Os bons espíritos são invocados, né, através dos rituais aí. Tem as orações, as rezas que a gente usa para estar pedindo que eles ajudem na prática do bem as pessoas que já têm uma vontade de estar ao lado da outra, tá? Agora existem as amarrações que funcionam e atraem, sim, da forma que você perguntou, espíritos que não desejamos, quando encontra a pessoa protegida na espiritualidade ou até mesmo numa mentalidade positiva. Vamos supor, uma mulher faz uma amarração para um homem ou um trabalho de união e o homem pensa, não acredito nessas coisas, isso não vai pegar em mim e nada vai me acontecer. Também outras pessoas pensam, né, está acontecendo alguma coisa comigo, eu vou buscar uma igreja, vou fazer uma corrente de oração. E é tipo um escudo, um cheque borracha, sabe? Bate e volta contra a pessoa. Então atraímos sim, tá? O resultado reverso atrai almas que não desejamos, tá? Espíritos inferiores. E o resultado reverso faz a pessoa sofrer muito mais do que se ela lutar para esquecer aquele relacionamento e encontrar um novo amor. Tá? Essa é a minha opinião. E o seguinte, eu não acho que o caminho correto seja buscar de qualquer forma, tentar conquistar, usar da sedução, usar dos meios que possui, das armas que tem, para reconquistar a pessoa ou conquistar alguém, tá? É por aí. Muito bom, Iraci, muito bom. Agora vamos para a próxima pergunta. Infelizmente, existem pessoas que não vê com bons olhos o espiritismo. Explique o que é.
para que essas pessoas desinformadas saibam o verdadeiro sentido. Sobre as pessoas que não vê com bons olhos o espiritismo, a gente que é espiritualista, a gente não preocupa muito com isso não, sabe? Agora, sobre eu explicar o que é, né, para essas pessoas desinformadas, é muito difícil eu passar, assim, a verdade na qual eu acredito. Sou espiritualista, fiz teologia das religiões, respeito cada uma, em todas as religiões tem a presença de Jesus Cristo. Eu acho que seja a base, Jesus é a base de todas as religiões, é o ser superior, né? Juntamente com Deus Pai Criador. E as pessoas que não vê com bons olhos o espiritismo é a tal questão do livre-arbítrio, né? Tem pessoas que têm o foco voltado para o que o dirigente daquela igreja que frequenta fala. Se é um padre, vai seguir as orientações do padre. Se é o pastor, vai seguir as orientações do pastor. Se é kardecismo, vai seguir as orientações, né, dos mentores, dos mestres, dos bons espíritos de luz que manifestam nas mesas brancas. Se é umbanda, vai acreditar nos orixás, na esquerda, candomblé também, né, nos orixás e na esquerda, os orixás. À esquerda são os executores, né, que trabalham a mando da lei maior, que é os orixás superiores. Enfim, é complicado falar sobre o que as pessoas pensam e veem o espiritismo, sabe? Porque é polêmico, porque gera guerra, né? Gera confusão. Cada uma pessoa que segue uma determinada religião ou seita tem a sua opinião formada, não aceita as opiniões contrárias. Então é o seguinte, o que eu penso é que não são desinformadas a respeito do espiritismo, é porque não se interessam. Então, assim, vamos focar as pessoas se interessam pelo espiritismo. Eu gosto do espiritismo, então, né? Eu não vou tentar fazer a cabeça de outra pessoa ou passar para outras pessoas que o espiritismo é correto. Se a pessoa se interessar de livre, espontânea vontade, eu vou falar sobre o espiritismo com a pessoa. Assim como também um pastor vai falar da igreja evangélica, o padre vai falar da igreja católica, os kardecistas vão falar de Jesus e dos espíritos de luz, e assim por diante, né? Umbanda, candomblé vai falar dos orixás, de Exu, Pombagira. Então é complicado, não tem como estar respondendo 100% essa questão sobre as pessoas que não vê com bons olhos o espiritismo, né? E o que pode ser feito para que essas pessoas entendam o que é o espiritismo? Eu acredito assim, as que se interessam, né? Procuram estudar, procuram os centros, procuram as pessoas que têm um conhecimento maior para se informar, fazem cursos, estudam a doutrina. Então é mais ou menos por aí. Para essas pessoas entenderem o verdadeiro sentido do espiritismo, não importa para quem é espírita. O importante é que os espíritas acreditam. E as pessoas acreditam naquela crença, naquilo que elas acompanham. Então não existe essa importância de se preocupar com o que as pessoas pensam. Desde que haja respeito. Não é porque o Brasil é um país laico, tem o artigo, né? É crime, discriminação religiosa, que a gente vai tentar passar para as pessoas isso ou aquilo sobre qualquer doutrina. Então, é respeitar, não por causa das leis que foram criadas, mas respeitar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, né? Que é a base de todas as religiões. Eu citei as mais importantes, mas tem outras, né? Que fogem agora ao meu conhecimento. Mas, enfim, não existe a necessidade de explicar, né? Para essas pessoas o verdadeiro sentido,
do Espiritismo, se elas quiserem saber, elas vão procurar por conta própria. Respeitar o livre-arbítrio de cada um, respeitar a religião do outro. É extremamente difícil, né? A discriminação está geral, muita violência, muita briga por causa disso, mas as pessoas estão se aproximando mais, né, do Espiritismo e muitas que não entendiam procuraram saber por conta própria, não que a gente né, passasse para elas as informações verdadeiras, tá? Para mim, eu não gostaria de estar falando aqui o verdadeiro sentido do Espiritismo. Para mim é o amor, é a caridade, é a prática do bem. Eu não gostaria de estar falando, focando no Espiritismo, porque todas as religiões são boas, todas têm Deus, tem Jesus Cristo, tem os santos, tem os espíritos de luz. Então tem os anjos, igual, né, no Espiritismo tem os espíritos de luz, na igreja evangélica tem os anjos, e como exemplo, citando um exemplo. Então, não importa, tá? O verdadeiro sentido, o que as pessoas têm que saber sobre o Espiritismo. Basta elas se interessarem pelo assunto, procurar os centros, procurar orientação, ou até mesmo os livros, né? O livro dos Espíritos fala, tem os cursos, né, que pode fazer, tem as casas, né, abertas que podem estar procurando. Então não tem como estar explicando o verdadeiro sentido no geral. Se a pessoa se interessar, procura saber por conta própria, tá bom? É assim que eu penso. Muito bem. 9ª pergunta. Eu fiquei sabendo que um primo seu tinha desaparecido em um rio e os bombeiros não conseguiram achar o corpo dele. E somente você, por uma espécie de visão, conseguiu achar o local exato onde ele estava e acabou ajudando a polícia a retirar o corpo dele. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade esse relato? A respeito do meu primo que desapareceu em um rio, não foi um, foram 2 irmãos. Um tinha 13 anos e o outro tinha 14 anos, já faz uns 20 anos isso. Eu já trabalhava na espiritualidade e fui no velório de um dos primos que foi encontrado. E o corpo do outro não foi encontrado. Parece que o mais novo estava afogando e o mais velho foi socorrer, salvar e sumiu nas águas. Não conseguiu salvar o irmão e também desapareceu nas águas do rio. Enquanto a gente velava o corpo de um, o outro estava desaparecido. Foi uma tortura, uma tristeza muito grande. E eu sempre ali focada, andando pelas beiras do rio, né, na região onde os 2 tinham desaparecidos, um foi encontrado, o outro não. Eu comecei a ficar ali pensando, né, firmando o meu pensamento, pedindo que se existisse uma força espiritual que pudesse me ajudar ou ajudar qualquer pessoa ali, que direcionasse, levasse na direção que pudesse encontrar aquele corpo, e fiquei firmando meu pensamento nisso. E andando, né, pela beira do rio, pensando nisso e acompanhando os trabalhos dos bombeiros. Não foi exatamente a polícia, né, os bombeiros. O que aconteceu? Veio na minha mente, eu fiquei meio zonza e cheguei perto de um bombeiro e falei: vocês já procuraram ali naquele bambuzal? Sim, nós já procuramos. Falei: procura de novo. Ah, mas por que a senhora está falando isso? Falei: não, procura de novo, por favor. Alguma coisa me diz que ele pode estar por ali. Ah, tá bom, então vamos procurar. Aí os bombeiros mergulharam, né? O rio era fundo, e mexeram no fundo do rio, nos pés, né? Nas raízes, né? Do bambuzal dentro da água, lá no fundo. Aí mexeram lá bastante. E depois de umas 3 horas, o corpo boiou na água e encostou
numa prainha do lado, né? Em cima de uma areia, todo mordido, né? Todo comido de peixe. Já tinha 2 dias que estava lá no fundo. E um dos bombeiros, isso é uma coisa que eu estou relatando agora, inclusive a minha família nem sabe disso. Eu acho que eu comentei com a minha mãe, porque eles não acreditavam no que eu fazia. Eu sempre fui discriminada na questão da espiritualidade pela maior parte da minha família e eu não gostaria de estar me expondo. Falei, né? Falei para um dos bombeiros, procura lá, por favor. E deu certo. Apareceu o corpo e eu acho que eu comentei com a minha mãe isso. Não falei para mais ninguém, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. E eu acredito que foi por causa da minha mentalização que eu vi nitidamente, com os olhos fechados, que ele estaria preso entre, né, as raízes lá do bambuzal no fundo do rio. E assim que os bombeiros mexeram lá, 3 horas depois, o corpo apareceu num canto do rio, por cima de uma areia, uma prainha do rio. Então é o seguinte, eu sempre, nunca tirei isso da cabeça, eu sempre coloquei na mente que foi por causa disso que encontraram o corpo. Eu agradeço muito a espiritualidade por ter me ajudado nisso. É uma visão que eu tive com os olhos fechados, tá? Eu achei o local e ajudei o corpo de bombeiro, né, a encontrar o corpo. Não só isso, mas várias coisas já me... Lá nos Estados Unidos tem, né, as sensitivas paranormais que ajudam a polícia a encontrar corpos de pessoas desaparecidas. É polêmico isso, é uma coisa que ajuda, mas a gente pode falhar e ser massacrado, né, ou massacrada por isso. E eu acho que a espiritualidade me ajudou nessa parte. Eu tenho também visto outros corpos desaparecidos, ter passado informações para as pessoas e realmente constatar aquilo que eu falei. Mas eu nunca levei isso, né, ao conhecimento do público, não deixei vir à tona, porque é muito sofrimento lidar com isso, o povo me entende, e a maioria da minha família, a maior parte da minha família me discrimina por eu ser espírita. Então, eu acho que é essa a explicação, tá? Sobre ter ajudado o corpo de bombeiro a achar o corpo do meu primo. Ajudei também a polícia e uma família a encontrar o corpo de um rapaz desaparecido há mais de 20 dias. E, se não me falha a memória, várias vezes eu vi, mas eu evito de falar porque costuma ser vítimas de crimes bárbaros, onde eu estaria colocando a minha vida em risco. Mas quando a família aceita, gente, quando a família aceita, eu dou a ideia, mas falo, olha, não sei se é 100% correto, mas eu vejo que vocês podem encontrar a pessoa desse jeito ou daquele. E costuma dar certo. Então é isso. Agora vamos para a 10ª pergunta. Como cigano Iago, você também possui um ser espiritual contigo. Digo, como se fosse um ser protetor da qual não sai do seu lado para nada. Concorda? Sim, sobre a questão de um ser protetor que não sai do lado da gente, eu acho que todos os seres humanos têm, né? Eu tenho os meus protetores, não só um, né? Um ser protetor que não sai do meu lado, como vários, né? O ser espiritual é o seguinte, a gente, em determinadas religiões, a gente descobre, né, um protetor de cabeça. É complicado explicar assim. Então eu costumo dizer que eu tenho 2, né? São 2 protetores principais com mais 14 que faz o equilíbrio, né? Porque são 16 os santos. Quando a gente descobre essa proteção pessoal, são 16 santos e geralmente a gente é escolhido pelo santo por 2, que a gente chama um de frente,
o segundo, e os outros são o equilíbrio, né? Geralmente se chama de adjuntor, né? São 5 principais santos, mas na totalidade são 16. Então, é o seguinte, eu tenho 2 elementos que me acompanham, né? Que é o elemento terra e o elemento água. Eu trabalho com o ser protetor 2, no caso, que vem da linha da terra e das águas, que, em se falando de orixá, é Ogum, né? Ogum, que é o senhor dos caminhos, das estradas, e a entidade que trabalha comigo na questão dos oráculos, baralho cigano, é a cigana 7 saias da estrada, que vem aí na linha de Ogum, igual quando eu falo os orixás e falo à esquerda dos orixás, eu estou falando dos Exus e Pombas Giras, né? Então eu trabalho com a cigana 7 saias na linha de Ogum, e na linha das águas eu tenho a proteção e trabalho com a cigana da praia, que vem aí de um orixá chamado Nanamburuquê, né? Vem ela, cigana da praia, costuma vir na linha de Nanamburuquê, de Iemanjá, da Oxum, às vezes, porque linha das águas, né? Então eu tenho esses 2 elementos, mas o que mais predomina é o elemento terra, porque eu sendo do signo de Virgem, né? Planeta Mercúrio, o elemento terra, é complicado falar sobre isso. Mas em se tratando de um ser que está sempre do nosso lado, é Deus, primeiramente, né, gente? Primeiramente, Deus é o ser superior, Ele é o único, né, insubstituível, Jesus Cristo, que é a base de tudo. E os santos, porque eu sempre falo nas lives, nas entrevistas, nas palestras, que Deus não governa o mundo sozinho. Deus deixou em cada canto da terra um guardião, das pedreiras, das águas, da terra, do ar. Enfim, quem entende vai saber do que eu estou falando. Então não é o foco de um ser protetor. O único ser protetor acima de tudo é Deus. Aí vem Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí vem os santos. Então é hierarquias, né? Do céu, do ar, da terra. E tem os executores, que são os que protegem na terra. Tem os que protegem no céu, que protegem na natureza e que protegem na terra, né? Quando eu digo natureza, no ar, eu falo de orixás, dos santos, dos anjos, né? Dos espíritos de luz. Enfim, falar de protetor é complicado. Cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de crer, e o que me acompanha mais de perto, inclusive na minha mesa de oráculo, é Santa Sara Kali, rainha do povo cigano, e cigana 7 saias da estrada, e a cigana da praia, que me acompanha na minha mesa de baralho. Agora, tem outras formas, né, de proteção no dia a dia, mas a proteção, o protetor superior, repetindo e confirmando, é unicamente Deus. Aí ele dá a permissão para que outros nos acompanhem. E cada pessoa tem um determinado elemento e um santo que protege. Na minha crença, na minha forma de acreditar e de pensar, tá, gente? Não estou falando de outras religiões, não. Isso é polêmico. Eu não quero aprofundar nisso, mas são esses os principais, tá? Na terra. Agora no céu é Deus, Jesus Cristo, os santos, e tem aí, repetindo, Ogum, né? Senhor dos caminhos, e Nanamburuquê, que são os orixás que me acompanham desde o nascimento, em sintonia com os outros 14, que faz o equilíbrio, né, da mentalidade e da nossa vida espiritual e material. Bem,
Agora você pode falar sobre qualquer coisa a seu respeito, para que os espectadores saibam melhor quem é Iracy dos Santos e como entrar em contato com você se caso precisar de alguma ajuda. Olha, o que falar de mim? Falar de Iracy dos Santos. Eu sou uma pessoa simples, humilde, carismática, calma, tá? Para entrar em contato comigo pode ser via WhatsApp ou pelo Facebook. Meu WhatsApp é 31998417679. Repetindo, 31998417679. E alguém que precisa de ajuda, sim. Eu tenho uma pessoa que monitoriza todas as minhas mensagens. Aí passa para mim aquelas que são mais importantes. Porque tem muitas pessoas que tomam o tempo da gente em vão com coisas fúteis, tá? Então eu tenho um assessor que está sempre monitorando, né, as minhas mensagens e me passa as principais. Pode estar entrando em contato com ele, o nome dele é Jonathan, tá bom? E o seguinte, eu que agradeço o ET Dudu, parabéns pelo canal Extra Normal, tá? Te desejo sucesso, você é muito inteligente e merece tudo de bom. Estou acompanhando você, adoro suas postagens, tá? E não tem muito o que falar de mim, não. Eu sou uma pessoa simples, não tenho luxo, não tenho riqueza, tá? A essência da humildade. Falar de Iracy dos Santos é falar da essência da humildade. E eu estou sempre disposta a ajudar as pessoas no que for preciso. E a minha prioridade é a questão da saúde e do desemprego. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Que você continue a ser essa pessoa especial que você é. E agradeço a você, tá? Pela oportunidade de estar aqui, né? Mostrando um pouquinho do meu conhecimento. Abraços fraternos. Muito obrigada, Iracy, por sua grandiosa presença e espero que os inscritos tenham entendido tudo. Eu creio que sim. Eu, ET Dudu e todos do canal Extra Normal agradecemos por ter concedido essa entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Bem, pessoal, essa foi a entrevista com Iracy dos Santos. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou deixar aqui para vocês os contatos do Facebook, WhatsApp e do YouTube, para quem quiser entrar em contato com Iracy dos Santos, tá aqui embaixo. Quem quiser também, na descrição do vídeo está o link para os respectivos canais dela. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.